Vamos orar então? Para a gente começar? Eu vou orar para a gente começar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo momento que temos aqui agora, Deus, de estudo bíblico. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ajuda, Deus, a aprender mais da Tua Palavra, a aprender mais de quem o Senhor é, aprender mais, Deus, sobre como nós, como crentes, devemos nos comportar nesse mundo, Deus, como nós devemos ser nesse mundo e o que nós devemos pensar sobre as coisas que esse mundo muitas vezes nos traz. Nos ajuda, Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso coração para a gente entender a Tua Palavra, Deus. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então tá certo. Falaram pra gente conversar sobre os Illuminatis, cara. Olha que assunto difícil. Illuminatis. Por quê? Fala, Isis, por que você sugeriu esse assunto? Então, é engraçada a história. Fala, então. Tá em casa, a minha avó é cismada com essas coisas. Minha avó vira, nossa, os iluminados, assim. Ah, sua avó fala assim. O que é Illuminatis? Tá bom. Não, eu sei o que é, mas... Tudo sobre ele. Eu não sei se Ninguém se- sabe. se eles não é, lógico que não. É, tipo, essa Por isso é uma seita secreta. Não, eu sei pouco sobre eles, essa é a verdade. Uhum. Não, mas me deram o tema, eu fui pesquisar, depois de todo esse tempo de preparo, eu ainda não sei nada deles, entendeu? Por quê? Eu achei um monte de coisa, mas nada trazia uma informação. Então, exatamente, porque, meu, você não consegue encontrar uma fonte confiável sobre essas coisas, entendeu? Você entra num site, uma pessoa fala uma coisa, você entra no outro site, outra pessoa fala outra coisa. Sabe que eles são mentirosos. Eles escondem muita coisa, a gente vai ver. Mas então tá, sobre os Illuminatis. Primeira coisa que eu queria falar é que os cristãos são os Illuminatis de verdade. Porque Illuminati, esse nome vem do latim, né, que significa iluminados, né? Então eles se julgam detentor de um conhecimento específico, superior, sabe? A gente sabe a verdade, sabe? E a gente como cristão sabe que não é assim. Quem que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então, os verdadeiros iluminados somos nós. Conhecemos de Jesus. Se focar no grupo, nós somos os iluminados. Nós somos os verdadeiros iluminados. Porque nós somos os verdadeiros iluminados, entendeu? Não sei se vocês lembram, quem estava aqui no culto que eu preguei, eu usei um versículo de 2 Coríntios 4, do versículo 4 ao 6. Se você quiser abrir, 2 Coríntios 4, versículo 6. Abre aí para você ver o que está escrito. Segunda Coríntios 4, 6. Olha o que fala no versículo. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não sei se vocês, quem viu, quem estava aqui, lembra, eu falei que muitas vezes o diabo ele tenta nos cegar com várias luzes falsas, sabe? Com várias coisas que te dão o senso de estar conhecendo ou fazendo a coisa certa, mas na verdade caminhando cada vez mais para longe de Deus. Mas de acordo com esse versículo, Deus brilhou a luz dele no nosso coração para a iluminação, ou seja, para que nós fôssemos os iluminados, os Illuminatis, da glória de Deus, do conhecimento da glória de Deus. Então esse é o conhecimento que verdadeiramente liberta. O que os Illuminatis alegam é que o conhecimento que eles têm é um conhecimento superior ou elevado, eles sabem de coisas que a gente não sabe. E a gente vai falar um pouco sobre o que a gente pode tirar daí do que tem na internet, que é meio que, digamos assim, que a gente pode ter certeza que é. Não sei, nunca vi. Se você ler o Código da Vinci,
tudo que tem a ver com teoria da conspiração é meio esse negócio de Illuminati, sabe? Porque todo mundo alega que essas coisas de teoria da conspiração é porque tem uma sociedade secreta trabalhando por trás de tudo isso e tal, e são os Illuminati, sabe? Então, no fim das contas, o que acontece é que a gente não sabe muita coisa. Talvez se eu ficasse falando aqui, tentasse falar algumas coisas sobre isso, e um Illuminati fosse, um Illuminati de verdade, assistisse esse vídeo, ele poderia falar assim, nossa, nada a ver, a gente não é nada disso aí. Se eu, sei lá, se eu pegasse um site da internet e falasse o que está lá, entendeu? Porque é muito difícil encontrar informação confiável nesses lugares, entendeu? Aí eu vou virar agora. Esse símbolo do olho que tudo vê, que tem na nota de $1, é atribuído a eles, à sociedade secreta, porque eles são o olho que enxergam tudo, eles sabem de tudo, eles controlam tudo. E uma história que eu li na internet também, não vou dizer que eu li da fonte mais confiável, é de que há um tempo atrás, lá para 1000 e poucos anos atrás, não 1000 e poucos anos atrás, nos anos 1000 e poucos, 800, 900, sei lá, um grupo de pessoas falou assim, vamos juntar todos os nossos bens e a gente vai controlar o mundo, sabe? E falam que foram eles que organizaram toda a Revolução Francesa. O negócio começou lá para os lados da Europa, entendeu? Então, não sei se isso é verdade, mas o que a gente sabe é que quando o povo fala deles, eles estão falando de pessoas que são adeptos a essa seita, a esse grupo, que ninguém sabe nada sobre eles, mas eles controlam praticamente tudo. Se eles quiserem, sei lá, fazer alguma coisa, eles vão fazer, sabe? Você pode falar que... Eu já ouvi gente falando assim que eles são responsáveis pela gripe suína, pela gripe aviária também. Porque o que acontece? Eles fazem isso para controle de natalidade, sabe? O mundo está ficando com muita gente, aí eles inventam um vírus, soltam por aí para bastante gente morrer. E também para ganhar dinheiro quando inventando a cura, entendeu? Então, tem um monte de coisa, assim, teoria, mas é tudo teoria da conspiração, assim, sabe? Aquelas teorias que você lê na internet, tipo, os Estados Unidos que planejaram a queda das Torres Gêmeas, entendeu? Ou o Elvis Presley ainda está vivo. Eles, sei lá, sabe? Você encontra isso de monte na internet. Esses dias eu estava vendo na internet, que eu estava pesquisando sobre isso, nossa, vi cada coisa, e é viajado demais, entendeu? Então eu perguntei para mim mesmo, poxa, o que eu preciso saber sobre eles e sobre o que eles fazem? O que isso vai mudar na minha vida cristã? Principalmente na minha caminhada com Deus. Porque às vezes, se não vai mudar nada, não faz sentido eu ficar correndo atrás disso, entendeu? Quem eles são? Eu não sei. Quais as suas ideias? Eu também não sei. As suas práticas? Eu também não sei. E é isso aí, né? Não, mas falando sério, é muito difícil conversar sobre isso porque existe uma grande falta de informação confiável sobre isso, né? E o nosso grande objetivo é saber o mínimo necessário que vai influenciar na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. Aqui é uma foto, tipo assim, que os caras querem achar símbolo de tudo. Eles têm mania de falar que todo mundo é Illuminati. Uma vez viram um cara, tipo o Neymar, tá ligado? O Neymar tem aquele comprimentozinho assim, tá ligado? Aí os caras já falam que isso significa não sei o que representa não sei o que o Neymar é Illuminati, entendeu? Ou alguém saiu com uma camisa que tem um triângulo, lembra do André na semana passada? Tinha um triângulo na camisa dele. Não porque é Illuminati, porque é o olho da nota de $1 lá. E para esses caras que ficam tipo, tentando achar símbolo em tudo, tem essa foto assim, não, porque o Obama tem um olho, e no olho que tudo vê é um olho também, então o Obama é Illuminati, tá ligado? X assim. Não porque... Ó, esse A aí é um triângulo, é o olho que tu vê, tá ligado? Aí você tá usando a camiseta Illuminati. Tipo isso. Nada a ver. Quem são eles? Eles trabalham de forma oculta. É uma sociedade, um grupo de pessoas que trabalha de forma oculta. Não sei o que eles fazem, não sei se eles se reúnem, não sei se eles existem mesmo. Tem gente na internet que defende que eles foram extintos há muito tempo atrás. Tem muito a ver com a maçonaria também. Eles estão muito ligados, assim. Quase que a maçonaria é como se fosse um ramo
sei lá, pelo que eu consegui entender de coisas que eu li. Faz uma O que é pergunta. a maçonaria? Assim? Maçonaria também é uma sociedade secreta que tem um conhecimento diferente que a pessoa descobre dentro de si, sabe? Eles são uma sociedade que se ajudam mutuamente, creem em Deus, que eles chamam de o arquiteto do universo, né? E eles se reúnem, tem o templo do maçom ali na Lucas, não sei para quem nunca viu, tá lá na Lucas o templo deles. E eles têm vários rituais e eles muitas vezes que nem tem aquela história de que quem controla as ruas, as lojas da Lucas é tudo gente maçom, sabe? Como se fosse um grupo que se reúne e tem muito poder na mão, sabe? Tipo isso. E os Illuminati seria uma escala mundial disso, sabe? Eles têm aquele plano da nova ordem mundial, a gente vai falar sobre isso depois. Mas eles trabalham de forma oculta. Tudo que você vê de Illuminati na internet, eles sempre trabalham de forma oculta. Tanto trabalham de forma oculta que eu não consigo achar nada sobre eles de forma confiável na internet, entendeu? Porque não é para descobrir mesmo. Mas é tudo relacionado ao ocultismo, esse negócio oculto, que não é para ninguém ver, que nem satanismo, sabe? Você não sai na rua e acha satanista por aí, sabe? Você não sai descobrindo, assim, os templos deles. Ah, aqui é um templo satanista. Não é assim, sabe? É um negócio bem escondido. Os rituais são pesados, sabe? Tem o ritual da maçonaria, o ritual de iniciação, você tem que passar uma noite inteira dentro de uma sala escura, com um monte de pintura na parede, desenho e frases assim, e você tem que ficar com uma vela acesa assim, e você tem que ficar meditando no que vai custar para você ser um maçom, o que você vai perder, o que você vai ganhar, se vale a pena mesmo. E fica uma frase na sua frente assim, se você descobrir em algum momento que você não deve estar aqui, então vai embora, sabe? Tipo, aquele negócio fica martelando na sua cabeça. Tipo, vai ser pesado, tá ligado? Aluno tava me falando que o Marquinhos lá da escola, que quando ele entrou na maçonaria, se ele contasse alguns dos segredos, ele corria o risco de ser morto, tá ligado? É um negócio bem assim. Oi? Não sei. É que eles começam com um grupo que chama Demolê. Sim, um arco-íris, não é? Não tem um negócio de arco-íris? São as mulheres. Então é isso. É um negócio assim, sabe? É tipo, é uma sociedade legal, a gente se ajuda e tal, mas tem umas ideias muito, muito erradas. E eles se utilizam de versículos bíblicos para. Se utilizam. E eles fazem, eu acho. Eles fazem muitos trabalhos voluntários, eles se envolvem Trabalho social, né? em trabalhos sociais, principalmente as mulheres. Os meus vizinhos são tipo, meu vizinho, né? Uhum. É maçom. E ele cuida muito de animais, tipo, se ele vê um gato na rua, ele vai lá, pega, ele cuida. E, tipo, eles são. Se eu visse ele na rua, se não fosse uma pessoa da igreja, eu falaria, mano, eu quero ser o que esse cara é, porque, tipo, É lógico. tá certo. Eu nunca vi ele fazer nada de errado. Uhum. O cara é, tipo, super certinho, assim. Então, e é como qualquer outra religião, sabe? Que procura encontrar em si mesmo o conhecimento superior, sabe? Que busca aquela luz interior, busca viver uma vida boa até por méritos de salvação, né? E não é assim que funciona. A gente sabe pela palavra de Deus que ninguém é salvo pelas obras, mas é principalmente isso que é pregado nesses grupos assim. Então, os seus ideais, eles são ditos fundadores e idealizadores dessa nova ordem mundial. Não só disso, mas de, tipo, várias coisas eles conspiram consigo mesmos e fazem acontecer, que nem eu falei. Mas isso é tudo especulação, pode não ser nada verdade, tá ligado? Mas eu acredito que, sei lá, se os Estados Unidos, estava falando para o aluno ontem também, se os Estados Unidos quisesse atacar o Brasil, ele conseguia, tá ligado? Ele tem quase o domínio inteiro da internet, velho. Pela internet ele consegue fazer o que ele quiser, sabe? Ele hackeia ali, desliga toda a energia elétrica do Brasil, já era, velho. O Brasil vai fazer o quê? 100% da internet que vem pro Brasil é fornecida pelos Estados Unidos. Então, a gente tá nas mãos dele. Quando eles quiserem, pá! Entendeu? Não tô nem falando méritos do Illuminati, tô falando assim, méritos de como as coisas se concentram
nas mãos de alguns mais poderosos. E supostamente muita gente fala que é os Illuminatis. E aí começa a falar que todo mundo é Illuminati, não sei o quê. E essa nova ordem mundial é como se fosse uma nova era, tipo nova era assim, que querem instituir para unificar o mundo, entendeu? Então eles querem ter um sistema de governo só, uma moeda só, não vai ter religião nenhuma, não vai ter nada, vai ser um negócio unificado, entendeu? Para o mundo inteiro. E muita gente vê o quê? Exatamente. E muita gente vê o quê? Que o anticristo é o idealizador dessa questão de unificar as coisas para trazer a paz, entendeu? O Apocalipse fala que vai fazer paz, vai fazer o negócio ficar daorinha, assim, e depois ele vai se revelar como Deus, entendeu? Não, eu sou Deus. E aí todo mundo vai saber que ele é anticristo e vai começar a fazer um monte de coisa louca. Mas então, essas práticas, em última análise, não podem ser reveladas. É o que a gente está falando, eles têm práticas ocultas. Muitos acontecimentos do mundo são atribuídos a ele devido a várias teorias da conspiração. Então, tipo, aconteceu isso, é coisa do Illuminati, e responsabilizam eles por diversas coisas que estão sendo trabalhadas ali nas ocultas, tá ligado? Que nem os segredos que só o presidente sabe, os segredos dos Estados Unidos que só o presidente dos Estados Unidos tem acesso, sabe? Esse tipo de coisa. Muitos, que nem eu falei dessa nova ordem mundial, né, acreditam que tudo que eles estão orquestrando, que eles supostamente estão orquestrando ou falando, é o cumprimento das profecias do Apocalipse a respeito dos fins dos tempos, né? Então, muita gente fala que essa nova ordem mundial, essa moeda, é o anticristo que já está operando. A gente não sabe quem que é, mas é que está acontecendo. E muitos ao longo da história tentaram interpretar os sinais do fim e tentam até hoje, perdendo muito tempo com esforços desnecessários. Então, assim, da mesma forma que muita gente tenta ficar estudando, especulando sobre os Illuminatis, sobre o que isso tem a ver com o fim do mundo e tudo mais, muita gente também fica tentando especular sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse. O que vai ser a marca da besta? Quem que vai ser o anticristo? Quem que vai ser a besta? O que é aquela prostituta? O que é a besta que emerge do mar? Sabe? Muita gente ao longo da história tentou descobrir, mas perdeu tempo. Que nem o pessoal que fala hoje que aquele chip é a marca da besta. Desde quando? Entendeu? Não tem nada na Bíblia que fala que é aquilo. Sabe? Aí a pessoa fala assim, você acha que o diabo vai vir com uma caneta e escrever 666 na sua testa? Sabe? Lógico que é o chip. Você não está vendo? As coisas estão caminhando e você tem que abrir os seus olhos, vigia e ora, sabe? Não tem nada a ver. Não existe base para falar que é aquilo. Eu posso inventar qualquer outra coisa. Assim como eu já vi que gente defendendo que a marca da besta é o cartão de crédito. Porque Visa, VI é 6 em algarismo romanos. S era 6 em outro sistema de algarismo. E A era 6 em outro sistema de algarismo. Então Visa era 666, logo o cartão de crédito Visa era a marca da besta. Então, assim como o Apocalipse fala que você não ia poder comprar e vender sem, então o cartão de crédito é a marca da besta e quem tem a marca da besta, sabe? É viagem total, velho. Eu consigo viajar alguma coisa e inventar. Vou falar que o boneco que o Lucas está usando é a marca da besta porque, sei lá, tá ligado? Eu posso viajar, eu posso inventar o que eu quiser. E é pura especulação, sabe? Crente fica perdendo tempo com isso. Além do mais, pensa só se eu realmente conseguisse descobrir qual que era a marca da besta. Vamos supor, descobrir. É isso. O que vai acontecer? Vai chegar o fim do mundo, vai ser revelado que aquela era a marca da besta, e o que eu vou fazer? Sabia. O que mais que isso vai mudar? Nada. Entendeu? Não mudou nada eu descobri isso antes da hora. Entendeu? Então não faz sentido nenhum eu ficar correndo atrás dessas coisas, sendo que tem tantas coisas que a gente pode correr atrás de descobrir, principalmente a nossa vida eterna, que
de acordo com João 17,3, é conhecer mais a Deus, a gente vai ficar a eternidade ao lado de Deus e todos os dias conhecendo mais e mais dele, todos os dias se enchendo mais e mais do conhecimento de Deus, e a gente nunca vai poder chegar num ponto e falar assim, agora eu entendi tudo sobre Deus, sabe? Por que a gente não perde o tempo buscando essas coisas, entendeu? Conhecer aquilo que vale a pena. Conhecer mais do Evangelho. Não passa um dia que eu não diga assim, eu preciso aprender mais do Evangelho. Aí eu vou lá, estudo assim, aí eu paro assim, nossa, cara, eu ainda não sei nada, velho. Aí vai, estuda mais, conhece mais a Deus e tal, e se preenche com Ele e tal. Nossa, velho, eu ainda não sei nada, entendeu? E isso vai ser para sempre, tá ligado? E esse é o nosso objetivo, é conhecer mais de Deus. Não ficar tentando especular sobre o que vai ser o Apocalipse. Eu já cheguei em roda de cristão que o cara sabe todas as teorias, entendeu? O cara chega assim, não porque eu vi um documentário que não sei o quê, que o anticristo ia ser o Papa e não sei o quê, e a besta é o papado, e a marca da besta é a cruz do Papa, e não sei o quê, porque na cadeira do Papa tem uma cruz deitada, e o Papa é o anticristo, e a galera sabe de cor salteada. Agora você pergunta, e o Evangelho, e a salvação? O cara não sabe. Porque acha que, Jesus veio e morreu pelos meus pecados. Só isso, né? Tipo, aquele negócio que você aprende em 5 minutos na igreja, faz uma oração e agora eu vou para outras coisas maiores, assim, sabe? Vou buscar as coisas maiores. Agora eu vou entender o que é o Apocalipse. Então você fica pensando, o que é o Apocalipse? O que é o que está acontecendo no Apocalipse? Não sei o que são aqueles sinais, mas se eu tentar olhar com a perspectiva do porquê aquela carta foi escrita e com a perspectiva de tudo que já veio antes na minha Bíblia, eu posso descobrir bastante coisa sobre o Apocalipse. Bastante coisa boa. Na época que João escreveu, o anticristo, a marca da besta, tinha muito a ver com o Império Romano, sabe? Porque o Império Romano estava dominando, sabe? Estava controlando tudo. Então isso tem muito a ver com o contexto daquela época, sabe? Também tem profecias e tal que se cumprem 2 vezes, né? Que nem a gente fala. Que cumpre na época que foi escrito lá e depois também, que nem várias promessas do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus e vão se cumprir depois na segunda vinda, sabe? Por exemplo, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Tanto agora, quanto o nosso pecado for perdoado, quanto depois, quando a gente for livre de todas as nossas enfermidades físicas também, sabe? A gente for livre desse corpo. Então, se cumpre, de certa forma, 2 vezes. Mas, você vê esses negócios do Apocalipse, qual que é o propósito de Apocalipse? É te dar um monte de diquinhas e ver se você é o Sherlock Holmes, detetive bom o suficiente para descobrir? Não é. Deus nunca faria isso, sabe? Quero ver se você é bom em montar um quebra-cabeça. Não. Deus deixou claro as coisas que Ele quer que a gente aprenda para a gente poder ir atrás e aprender. Sabe? A gente não sabe. A gente tem que buscar e aprender. E se a gente buscar de todo o coração, Ele vai se deixar ser achado. Mas as coisas que não estão reveladas, não sei. Deus falou, as coisas que não estão reveladas pertencem a mim. Mas as reveladas é para você estudar e para você ensinar para as outras pessoas, sabe? Qual que é o foco de Apocalipse? É a vitória de Jesus. É a vitória de Jesus no fim. Vitória sobre o Satanás, vitória sobre o pecado, sobre o mundo. É a gente podendo participar dessa vitória, é a gente indo para novos céus e nova terra. E isso é alguma coisa que eu tenho certeza que o livro de Apocalipse ensina, que eu não preciso ficar especulando. É claro lá. O livro é para mostrar assim, vai ter aflição, vão ter anticristos, vários que vão se opor à cruz. Mas, o crente vence, tá ligado? Porque Jesus vence. E quando a gente fala sobre Apocalipse, a gente tem que ficar feliz. E o que muitos documentários que você lê por aí sobre Illuminati, sobre Apocalipse, te deixam com medo. Porque não sei o quê, Apocalipse, será que está acontecendo mesmo? Será que o chip é a marca da besta e já tem um chip sendo implantado lá e aqui, não sei o quê? Será que isso é a marca da besta mesmo? Não sei. Eu sei que Cristo falou que o crente, o filho dele, ele não ia deixar se perder. Então, se eu estiver me preocupando em deixar de lado o pecado, em
Não dar ouvidos para os vários anticristos que tem por aí, que se opõem a Jesus Cristo. Eu tenho certeza que quando o anticristo se revelar, eu não vou cair na dele. Quando a marca da besta for revelada, também não vou ter. Entende? Se eu estiver me preocupando em crescer com Deus, sabe? Então eu não sei sobre os Illuminatis, mas eu sei que se isso for verdade, se eles estão planejando uma nova ordem mundial e tal, eu vou descobrir isso um dia. E se eu estiver preocupado em crescer com Deus hoje, eu vou estar suficientemente edificado para quando tudo isso for revelado, eu ficar contra isso, entendeu? Então nosso foco hoje é crescer com Deus. A Bíblia diz o seguinte: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, cara, se esses caras realmente amassem a luz verdadeira, se esses caras fossem verdadeiramente iluminados, como eles dizem que são, se eles amassem a luz que vem de Jesus Cristo, eles não iam ocultar as suas práticas. Porque quem pratica a verdade vem para a luz, para que todos vejam que as suas obras são praticadas por intermédio de Deus. João 3, 19 a 21. Mas o simples fato deles correrem para longe da luz, ocultarem, fecharem as suas práticas ocultas, deixar no secreto, mostra que eles não amam a verdadeira luz. Tem mais nesse versículo, nesse trecho, que é muito interessante a gente ver. Fala assim, ó. Este é o julgamento. Ah, tá aqui também. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Os homens amaram as trevas e não a luz. Sabe o que acontece? O não cristão, o incrédulo, a primeira coisa que ele faz quando ele vê a luz é correr para longe dela. É correr para longe dela. Então, essa é a grande verdade, entendeu? Eles se dizem iluminados, mas eles correm para longe da verdadeira luz. Sabe? Isso é coisa do mal. Isso é coisa do diabo, da carne. Odiar a luz. Se esconder, praticar as coisas no segredo, porque no fundo você sabe que está errado, entendeu? Eles sabem. Aqui Jesus está falando do fim dos tempos, de quando eles fossem perseguidos, quando os cristãos fossem perseguidos, não necessariamente os fim dos tempos, mas vocês vão ser perseguidos por meu nome, vão te pegar nas sinagogas, vão te prender, vão te matar. Aí Jesus falou, portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Talvez as práticas dos Illuminatis, ou de seja lá que grupo que for, nunca seja revelado assim. Assim como até o anticristo chegar no poder, se realmente vai ser assim que vai acontecer, a gente não vai saber. Vai chegar lá, vai ser assim. Nossa, quem que é esse cara aí que está falando? Né? A gente vai ficar esperto. Mas tudo vai ser revelado. No fim dos tempos, Deus vai revelar as obras de todo mundo. E não só as dos Illuminatis, mas a nossa também. Às vezes a gente está agindo como eles e escondendo as nossas obras. Escondendo as nossas práticas. Fazendo coisas no escuro. Para que ninguém veja. E isso é coisa da nossa velha natureza. Amar as trevas, odiar a luz, fazer as coisas nas trevas para... deixa eu fazer aqui para ninguém ver. Mas Deus está vendo. E por mais que aquilo não seja manifesto naquela hora, tudo aquilo vai ser exposto no dia que você estiver diante de Deus. Exposto, não digo assim, para todo mundo ver. Não acredito que ela fez isso. Não. Mas você vai estar diante de Deus, Deus vai estar falando assim, eu vi você fazendo isso, sabe? Isso vai ser o pior de tudo. Não sei se vai estar todo mundo assistindo, não sei como vai ser o dia do julgamento. Eu só sei que as nossas obras vão ser expostas. E a dos Illuminatis também. Será que a gente não está agindo igual a eles? Escondendo aquilo que a gente faz?
Que nem quando eu era garoto, o pessoal na minha sala lá do Cutuca, que era não crente, né? Várias vezes eles ficavam falando assim, tipo, tinha laboratório, tinha uma aula de laboratório no computador. E eles entravam em sites que não podia entrar na escola, né? Eu também entrava em sites que não podia entrar, mas eu entrava tipo em Facebook, essas coisas. Meus amigos já eram outro nível. Mas eu me arrependi dessas práticas, tá? Parei de fazer isso. Mas o que acontecia é que depois eles ficavam comentando assim, esse já apagou histórico, sabe? Para não ficar nada guardado no histórico. E computador, celular, às vezes a gente faz alguma coisa e a gente quer esconder aquilo que a gente fez. Isso é prova que a gente não deveria estar fazendo aquilo, sabe? Ou às vezes a gente pensa, nossa, o que será que vão pensar de mim quando vê? Ou será que não tem ninguém vendo? Isso mostra que isso está errado e talvez seu coração esteja longe de Deus, se você está pensando assim. Esse é um versículo grande, mas eu vou ler aqui. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante aquelas nações da presença... Não. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Então ele está falando para o povo de Israel que entrou na Terra Prometida. Os caras lá praticavam magia, faziam adivinhações, presságios, né, que são profecias aleatórias assim. Que nem aqui viu aquele filme do presságio lá, coisas do fim, tal. Tudo adivinhação, especulação, essas coisas. Faziam magia, ofereciam filhos e filhas em sacrifício, e com certeza sacrifício não a Deus, porque Deus não aprovava esse tipo de sacrifício. E Deus falou, se mantenham inculpáveis no meio deles. E é nosso objetivo fazer a mesma coisa, sabe? Por isso que é importante a gente saber sobre os Illuminatis, para a gente saber que tipo de práticas eles têm. A gente saber que a gente não tem que praticar dessa forma. Não tem que praticar escondido também as nossas obras. A gente tem que fazer tudo à luz do dia, para que possa ser provado e Deus fala assim, não, é isso aí. Não, isso está errado, sabe? Da mesma forma, aqui fala de conversar com os mortos e isso tem a ver com o espiritismo também. Deus odeia quem faz isso, porque morreu, entendeu? Não é para você querer voltar a falar com a pessoa. Isso é coisa do diabo. Isso mostra, essas magias, essas adivinhações, mostram uma confiança muito grande nos poderes do ser humano, ou nos poderes das trevas. E Deus odeia isso porque Ele quer confiança totalmente nele, sabe? Quero que você confie em mim. Por isso você não vai fazer magia, você vai pedir para mim. Você não vai querer falar com os mortos, você vai conversar comigo. Entendeu? Por isso que Deus odeia isso. E da mesma forma, a gente. O que será que Deus quer que a gente pare de fazer? Sabe? Em segredo. Para finalizar esse último slide, muita coisa pode ser dita. Se você surfar na web, você vai achar muita informação sobre isso. Muita gente explicando por que o Papa é o anticristo, sabe? Por que o fim dos tempos vai acontecer ainda nesse século e blá blá blá, sabe? Nenhum fundamento na Bíblia. Mas especulação, especulando e tal. E muitas vezes as pessoas falam isso, não, porque você sabia que está chegando o fim, e o anticristo vai, e todo mundo vai sofrer, e vai ser um tempo de guerra, e não vai ter mais salvação para ninguém. E o que acontece é que muitas pessoas vão ficando com medo. E até mesmo os crentes, os filhos de Deus, estão se amedrontando com essas coisas.
porque não estão investindo seu tempo em conhecer mais de Deus. Então eu já vi vários documentários sensacionalistas assim, sabe? Não, porque o fim dos tempos e vai ser assim, e vai acontecer de tal forma, e a pessoa fica com medo. E quando eu era criança eu tinha muito medo, cara, dessas coisas. Então, porque o chip, né? Eu cresci com a ideia de que o chip era a marca da besta. Agora, recentemente, com o avanço da tecnologia e o chip está sendo implantado mesmo, porque já estava sendo desenvolvido lá naquela época, eu falei assim, meu Deus, vai acabar o mundo, cara. Não é possível, está acontecendo, sabe? E isso me levava a ficar com muito medo. E, cara, não é isso, sabe? Tem muita gente que escuta essas coisas e tenta se render a Deus. Deus, por favor, por medo. Isso não tem nada a ver com o temor que Deus exige das pessoas, entendeu? Então a gente às vezes vai saber sobre os Illuminati. Nossa, será que eles são mesmo esses caras que trabalham assim, sem ninguém saber? Não sei, entendeu? Não vou fazer por medo. Muita gente faz por medo, sabe? E não é para ser assim. Esse não é o caminho. Olhe para o que já foi dito na Bíblia, claramente, sobre o fim. Sobre o que a gente deve fazer com o que está oculto. Sobre o que você deve fazer e sobre o que realmente importa. É isso que eu tenho para dizer sobre os Illuminati, cara. Vocês são, de fato, iluminados com a verdade. Com a verdadeira verdade. E às vezes a gente perde o nosso tempo correndo atrás de saber quem são os Illuminati e a gente deixa de lado a verdadeira luz, entendeu? E claro que hoje eu estou falando dos Illuminati, mas é qualquer coisa, cara. Às vezes a gente deixa de lado por tão pouco. Tem gente que está correndo atrás de experiência com Deus e se perde em entender mais o Evangelho, entendeu? Entender mais da graça. Quando Deus falou para Paulo lá, minha graça te basta, cara, isso vale para todos nós. A graça de Deus nos basta. Se eu estiver firme em conhecer a graça de Deus, e andar na graça de Deus, e andar no amor de Deus, cara, Deus vai cuidar de dar as experiências que Ele quer que eu tenha, de dar os dons que Ele quer que eu tenha, sabe? Não é correndo atrás dessas coisas que a gente vai de fato ter essas coisas. Mas é correndo atrás de Deus. Se ao menos a graça de Deus me bastar, sabe? O que vier depois disso é lucro. Se ao menos eu conhecer a Cristo, se ao menos eu conhecer mais de Deus através de Cristo, Deus dá o dom que Ele quiser para mim, eu vou estar feliz. Deus me dá a experiência que Ele quiser, eu vou estar feliz. Se Ele não me der nenhuma, eu ainda vou estar feliz. Porque a razão da minha alegria é a cruz de Jesus Cristo. É Jesus Cristo morto e ressuscitado, habitando dentro de mim, entendeu? Me ajudando, me levando a lutar contra o pecado. É isso que me basta, é isso que me enche. Conhecer mais de Deus. O que vem depois, Ele vai dando à medida que a gente vai crescendo. Então talvez, como eu falei, é importante a gente saber o que está acontecendo. Mas não é interessante a gente gastar todo o nosso tempo com essas coisas. Não é interessante a gente perder todo o nosso tempo buscando essas coisas. Pode ter certeza que quando chegar o Apocalipse, você vai saber tudo o que estava escrito lá na Bíblia. Bonitinho. Você vai saber, assim, você vai ser o mestre do Apocalipse. Você vai ter visto tudo acontecendo. Quando chegar no fim, você vai saber, mas você vai passar sua eternidade junto com Deus e você não vai compreender o Evangelho totalmente. E é esse o nosso objetivo. Compreender esse Evangelho, porque é isso que nos enche. Cada vez a gente sabe mais e cada vez a gente percebe que a gente não sabe nada e tem muito mais para aprender ainda, sabe? E, cara, eu vou progredir, velho. Deus tem muito para me ensinar e Deus vai ter coisas para nos ensinar até o fim da eternidade. Estranho, né? Fim da eternidade. Não tem fim. Porque é infinito. Deus é infinito. E o conhecimento daquilo que é infinito é que realmente nos preenche. Então, sobre essas coisas, qualquer outras coisas que vocês virem, não percam tempo nessas coisas. Não gastem tempo demais nessas coisas. Saibam o necessário para vocês viverem a vida cristã bem com Deus. Né? Então, vamos orar?
Vou orar então. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos revela, Deus, a verdadeira luz. Nos mostra quem o Senhor é, nos mostra qual o objetivo da nossa vida, ó Pai. Que a gente possa, Deus, se empenhar em aprender mais sobre o que está escrito na Tua palavra. Que a gente possa, Deus, se empenhar em descobrir o que a Sua palavra tem para nós, para nos ensinar sobre o Senhor, sobre Jesus, sobre o Teu Evangelho. Que a gente não gaste tempo tentando descobrir os símbolos dos Illuminatis e de qualquer outra seita, mas que a gente saiba o essencial, só para que a gente possa, talvez, confrontar alguma pessoa que a gente encontrar que acredite nisso, ou para que a gente possa entender o que a Sua palavra diz sobre isso. Que a gente não perca tanto tempo, Deus, que a gente poderia estar estudando a Sua palavra, tentando aprender coisas que não vão mudar muita coisa na nossa vida. Mas que a gente possa ficar com o essencial, Deus. Que a gente possa estar focado na Sua essência, na essência do Evangelho, e entender, Deus, as coisas do mundo à nossa volta, mas entender o necessário, Deus. Não tentar se tornar mestres em outras seitas, mas se tornar mestre no cristianismo, sabe? Mestre no conhecimento do Senhor, coisa que a gente está caminhando para ser, mas a gente sabe que a gente nunca vai conseguir chegar no conhecimento total, Deus. E isso é muito bom, porque isso mostra que a gente depende do Senhor mais e mais. E que o Senhor tem disponibilizado esse conhecimento para nós todos os dias. Que a gente possa correr atrás disso e buscar aprender mais sobre o Senhor. Te agradeço por esse momento, Pai, que podemos falar sobre esse assunto. Pela liberdade que temos, Deus, de conversarmos sobre assuntos assim, que muitas outras igrejas podem não ter, Deus, essa oportunidade. Muitos irmãos nossos também, em países perseguidos, não têm essa oportunidade de ter um bate-papo tão aberto assim. Obrigado por esse privilégio, Deus. Não nos deixa desperdiçar essa chance. Te agradeço por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.